Olá, amigo! Seja bem-vindo aos ensinamentos de Jesus. Me chamo Luciana Costa. As bem-aventuranças é a parte fundamental dos ensinamentos de Jesus, pois é um resumo de tudo aquilo que ele espera encontrar em cada um de nós. Jesus, em seu Sermão na Montanha, descreve e identifica as características de um verdadeiro cristão que busca uma vida como discípulo amado e fiel. Como você pode notar, cada bem-aventurança inicia com a palavra bem-aventurado, que pode ser traduzida como bem-estar pleno, ou seja, uma pessoa muito feliz. Neste vídeo, vamos ver que todas as bem-aventuranças estão mais relacionadas ao caráter do nosso interior do que ao exterior. Por isso, convido você a entender as 8 bem-aventuranças que Jesus nos ensinou e que precisamos praticar em nossa caminhada. Primeiramente, vamos relembrar as bem-aventuranças ensinadas por nosso Jesus. Fica comigo até o final. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Como vimos, a primeira bem-aventurança que Jesus nos ensinou foi a pessoa pobre de espírito. Essa bem-aventurança refere-se à humildade, ou seja, quando recebemos nossa completa dependência de Deus. Assim, a pobreza de espírito é um profundo senso de necessidade de se ter Deus em nossa vida e reconhecer a nossa espiritualidade empobrecida por causa do pecado. Uma pessoa pobre de espírito é capaz de vencer o pecado do orgulho, visto que se faz pequeno diante da grandeza de nosso Senhor e Criador. Apenas as pessoas humildes são capazes de ouvir, crer e se submeter aos ensinamentos de Jesus e à vontade de nosso Deus. Bem-aventurados os que choram. Essa bem-aventurança não se refere à tristeza particular, e sim àqueles que estão chorando por causa do seu pecado, estão em arrependimento de sua vida pecaminosa ou lamentando pelos pecados da humanidade. São pessoas humildes que se entristecem pelos seus erros e os erros de seu próximo. O profeta Daniel é um exemplo de uma pessoa intercessora que ora por seus pecados e pelos pecados do seu povo. Jesus deseja que sejamos cristãos intercessores, que oramos pelos nossos irmãos na fé, assim como aqueles que vivem no pecado. Quando apresentamos a Deus uma tristeza sincera de coração pelos erros que cometemos ou lamentamos por nosso próximo, estamos demonstrando nossa preocupação com seu reino. Bem-aventurados os mansos. Essa bem-aventurança refere-se àqueles que são agredidos pelo mal, mas não se irritam ou revidam. São pessoas que não deixam se dominar pela amargura. Ao contrário, usam a mansidão e a paciência para suportar a pressão e serem aprovados por Deus. Podemos observar que para Deus as pessoas mansas são importantes em seu reino, visto que a mansidão também faz parte do fruto do Espírito Santo. A
Paciência e a brandura ao sofrer ofensas não era uma característica estimada pelos pagãos e nem pelos judeus na época de Jesus. Assim, Cristo nos coloca a mansidão como um atributo necessário para habitar em seu reino. Quem aprende a ser manso como Jesus não fica provocando contendas, discussões, mas é capaz de acalmar a situação ao seu redor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A fonte principal dessa bem-aventurança é a justiça, que é a essência do reino de Deus. Ter fome e sede de justiça é viver a vontade de Deus, ou seja, viver conforme sua lei, seus princípios e preceitos contidos em sua palavra. Quando ouvimos a palavra de Deus, passamos a crer em nosso Senhor e Salvador de todo o nosso coração e assim passamos a viver seus ensinamentos para a justiça, buscando o seu reino a partir deste mundo. Uma pessoa farta da justiça é aquela que conheceu a Deus independentemente do que possa acontecer, confia em Deus acima de tudo neste mundo. A palavra de Deus está escrita em seu coração e vive para praticá-la diariamente. Bem-aventurados os misericordiosos. São aqueles capazes de perdoar e que se compadecem e fazem algo pelo próximo. A misericórdia e a compaixão são atitudes que nos levam à prática do perdão e da ajuda aos necessitados. Jesus nos ensina que, assim como Deus é misericordioso com cada um de seus filhos, nos perdoando de nossos erros, Ele também deseja que sejamos misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Além disso, Jesus também nos ensina que sempre que fazemos algo aos pequeninos, a Ele que estamos fazendo. Como podemos querer morar com Jesus em seu reino, se aqui nessa terra somos incapazes de perdoar nosso próximo ou ajudar aqueles que precisam? Vamos pedir a Deus para transformar nosso coração a termos atitudes de misericórdia e compaixão. Bem-aventurados os limpos de coração. Essa bem-aventurança refere-se a pessoas que possuem uma mente não alimentada pela malícia. São aquelas pessoas que têm o propósito mental de ser obediente a Deus e permanecer fiel até o fim. Buscam viver o processo de santificação diariamente. Jesus nos deixa claro que nosso coração procede toda a maldade e imundícia. Por isso, a pureza de coração ensinada por Jesus é com base em nossos pensamentos e a despeito de nosso comportamento. Os puros de coração normalmente têm bons pensamentos, pensamentos da palavra de Deus e pensamentos inclinados para o bem e tudo aquilo que agrada a Deus, e não para pensamentos que alimentam o pecado e a maldade. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores não são aqueles que simplesmente desejam a paz ou anseio por ela, mas são pessoas a quem o Senhor Deus usa para trazer a reconciliação ao mundo decaído. A pessoa pacificadora procura promover a paz por onde for, e isso tem uma dimensão muito grande, pois está diretamente relacionada com todas as áreas de sua vida, até mesmo promover a paz entre seus inimigos. Um pacificador não instiga a desordem, pelo contrário, quem quer ser reconhecido como filho de Deus busca um ambiente de ordem e harmonia. Procura resolver os atritos e queixas com diálogo, evitando as discussões e contendas. Bem-aventurados os perseguidos. Essa bem-aventurança refere-se àqueles que sofrem por causa de Jesus e de seus ensinamentos. Assim como os apóstolos foram presos e espancados, mortos, por pregarem o Evangelho de Jesus, muitos irmãos nos dias de hoje também sofrem por não negar a fé em Jesus.
Essa perseguição pode ocorrer na esfera familiar, na sociedade ou mesmo num país em que se predomina uma determinada religião. Mas a perseguição não é motivo de tristeza, e sim de alegria, por padecer por amor a Jesus e a sua palavra, pois essa é a prova verdadeira que estamos no caminho que nos conduz à vida eterna. Podemos compreender que as bem-aventuranças são características que Jesus espera encontrar em um cristão autêntico. Que possamos focar nos ensinamentos de Jesus e colocar em prática na nossa caminhada cristã, deixando de olhar para as falhas de nossos irmãos, de nossos líderes e autoridades religiosas. Que o Senhor abençoe a sua vida, a paz de Cristo.